Nós estamos na segunda semana dentro de uma série de pregações que nós intitulamos Lições para a Vida e estamos trabalhando dentro do livro de Efésios e na semana passada o pastor Rafael ainda desafiou quem estava no culto a ler durante essa semana a carta aos Efésios. Eu ia pedir para levantar a mão quem leu Efésios, mas vou deixar quieto. Se você não leu, ainda é possível que você leia. Nós temos mais 2 semanas dentro da carta de Efésios. É uma carta muito rápida de ler. Se você lê ela como jornal, como revista, você não vai gastar 2 horas de leitura. Se você lê ela meditando, pensando naquilo que você está lendo, talvez você gaste um dia em cada um dos 6 capítulos que ela tem. E eu sugiro que seja assim. Não leia só de passar os olhos por cima. Leia nessa semana. Começa do capítulo 1 na segunda e você vai chegar no sábado tendo lido toda a carta. E a gente tem mais uma semana depois. Quem sabe você lê uma segunda vez ainda. O nosso tema específico hoje à noite é comunidade. E nós queremos falar então daquilo que a comunidade tem como lições para a nossa vida. Pode soltar a definição lá, Andy? Tem uma definição de comunidade que vocês estão lendo, que diz assim: comunidade é uma unidade social na qual pessoas compartilham, têm algo em comum, como normas, valores, identidade, lugar ou interesse. Tem talvez outras coisas que a gente pudesse colocar aqui, mas o conceito de comunidade ele não é difícil da gente entender se a gente pensa que são pessoas que se reúnem em torno de algo comum. Por exemplo, nós como comunidade, nós nos reunimos em torno de algo comum. A gente se reúne aqui a partir daquilo que a gente crê. Nós cremos no Deus Criador. Nós cremos em Jesus, o Filho de Deus, que vem para nos resgatar, para pagar o preço do nosso pecado. Isso nos é comum. Nós cremos na ação do Espírito Santo, que nos ajuda a caminhar, que nos leva cada dia mais perto do Pai. É por isso que nós somos uma comunidade cristã. Existem outras comunidades, tem a comunidade escolar. Pessoas que se reúnem em torno de uma escola, por exemplo, para que os alunos possam ter situações melhor de estudo, de aprendizagem. Tem outros grupos de interesse. Jaraguá tem clubes de motociclistas, né? E certa vez, falando com o missionário Jorge, que alguns de vocês conhecem, o Jorge, assim como eu, gosta de motocicleta. E ele tem moto também. E ele dizendo que entrar no clube de motociclismo é mais difícil do que entrar na igreja. Ele diz que você precisa ser convidado por alguém, você tem que se submeter a determinadas regras, e eles te aprovam ou não. Na igreja a gente vê a porta aberta e a gente entra, que bom que é assim. Por isso nós não somos um clube de motos, nós somos uma igreja. Se você foi convidado por alguém ou se você veio sozinho, você é bem-vindo aqui, mas nós temos algo em comum. Esse comum, ele vem para nós da palavra. Tem uma intenção quando nós nos reunimos como igreja. Tem algo que nós desejamos. Nós não queremos só nos reunir aqui. Nós queremos experimentar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Nós queremos que a nossa vida seja diferente. Tem algumas coisas que nós ansiamos, de repente tem cargas que pesam sobre nós, que nós queremos deixar para trás. Tem coisas que a gente faz que não nos agradam, e isso pesa e a gente não quer mais caminhar com isso. Tem coisas que a gente não quer apenas estar neste lugar. A palavra então, a palavra de Deus, a Bíblia como nós cristãos entendemos, é palavra de Deus. Ela norteia as nossas ações, norteia as nossas práticas como comunidade. E a partir disso, então, dessas coisas que nós temos comum, uma crença, um livro que nos revela quem é o Deus que nós cremos,
Se isso acontece de uma maneira saudável aqui ou em outra comunidade de fé, nós entendemos que há lições que essa comunidade ensina uns aos outros. Há lições que essa comunidade ensina uns aos outros, à medida que ela é saudável. Se ela não for saudável, se ela não viver aquilo que é a sua razão de existir, é outra discussão e a gente tem que ponderar a respeito disso. Mas como comunidade que se reúne em torno de coisas comuns, de um interesse, inclusive de um lugar, nós temos a palavra que norteia a nossa vida. Na carta aos Efésios, então, capítulo 4, que é o texto que nós vamos ler a seguir, o apóstolo Paulo, ele vai de novo dizer algumas coisas que são úteis para a vida da comunidade, assim também para nós. Talvez agora só um parênteses aqui. Para alguns historiadores, para alguns teólogos, tem dúvidas a respeito de Éfeso, essa carta à comunidade de Éfeso, ter sido escrita por Paulo ou por outro discípulo da época. Eu creio, por aquilo que eu conheço de Paulo, e até que me provem que não foi ele, para mim é carta de Paulo. Então eu vou falar que é Paulo que escreveu essa carta. Paulo escreve a carta para essa comunidade que tem algumas características que são diferentes dos outros lugares por onde Paulo passou. Éfeso é uma cidade grande para sua época, entre as 5 maiores do Império Romano. Tem possivelmente, na época que Paulo escreve a carta, em torno de 300 mil habitantes. É uma cidade que é quase o dobro de Jaraguá. A gente imagina sempre, olhando para o passado, que as cartas e as coisas acontecem em pequenos vilarejos, e o Antigo Testamento talvez seja muito mais assim. O Novo Testamento tem cidades grandes, mas isso não é o principal, essa cidade ter 300 mil habitantes, que lhe confere uma característica própria. Tem outros detalhes nessa cidade que moldam a sua cultura, que moldam a sua maneira de viver religiosidade, de viver a sua fé. Ela é uma cidade que respira cultura. Tem um teatro na cidade para mais ou menos 30 mil pessoas a céu aberto. Se você já foi num estádio de futebol, na nossa região o maior é em Joinville, é maior que o estádio onde o Jack joga hoje. A gente não imagina isso. A gente gosta de falar bem da Scar, o nosso teatro, né, que tem lugar para quantas pessoas? Teatro grande tem lugar para 1.000 pessoas. Eles têm naquela cidade um teatro para 25 mil pessoas, de 25 a 30 mil. Mais do que isso, tem na cidade uma expressão religiosa muito comum da época. A cidade é sede do templo de Diana. Esse templo é construído por volta do ano 400 a.C. Então, quando Paulo está na cidade, quando ele escreve a carta, tem pelo menos 4 séculos de uma expressão religiosa contrária ao cristianismo, que deixa as suas marcas naquela cidade. E agora Paulo está combatendo com a carta algumas práticas que essa expressão religiosa deixava acontecer. Tanto faz como essas pessoas viviam. E talvez elas nem fossem assíduas nesse culto, mas em 4 séculos uma expressão religiosa deixa marcas numa cidade. É esse o contexto para onde Paulo escreve essa carta. E nos 3 primeiros capítulos, então, fala mais das questões doutrinárias, aquilo que é necessário crer, aquilo que define o cristianismo. E agora, nos 3 capítulos finais, 4, 5 e 6, Paulo diz: essas coisas que nós cremos, que nós entendemos, que estão na nossa cabeça, precisam ser colocadas em prática, precisam vir para o dia a dia da nossa vida. E o capítulo 4, então, começa assim. Efésios capítulo 4, nós vamos ler os versículos 1 e 2, e depois 17 a 28. 1. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis,
Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. 17. Assim eu lhes digo e no Senhor insisto, não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos e serem renovados no modo de pensar, e revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Eu quero destacar 3 pontos a partir desse texto que nós lemos, que são para mim fundamentais. Eles precisam acontecer numa comunidade saudável. E para que aconteça numa comunidade, para que essa comunidade seja saudável, inevitavelmente tem que acontecer com cada um de nós individualmente. À medida que acontece conosco individualmente, a comunidade tem saúde, a comunidade tem vida. Se nós apenas nos reunirmos aqui e ouvirmos a leitura da palavra, nos emocionarmos com o louvor, mas nada mudar no nosso coração e do coração para o restante da nossa vida, nós não vamos ser uma comunidade saudável. E as lições talvez que se tenha que aprender da Pedro, sejam de como não fazer. Eu não estou dizendo que é assim. Eu estou dizendo e quero desafiar, estimular vocês a viverem essas 3 coisas. A primeira delas que eu destaco, então, vem dos primeiros versículos. Paulo vai dizer assim: vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. É interessante isso, né? Nós temos no Brasil, cada vez que tem de novo uma pesquisa do IBGE, divulgando o número de pessoas, as pesquisas também falam das religiões, há um número crescente de pessoas que se declaram evangélicas. Esses números eles têm aumentado nesses últimos anos de uma maneira muito significativa. Mas ao mesmo tempo esse nosso país ele não muda na mesma proporção. Tem um número significativo de pessoas se declarando evangélicas. A grande maioria, mais de 95% dos brasileiros se declara cristão. Mas na vida diária a gente não percebe isso, não é? A gente sempre, de novo, que ouve os noticiários, ouve de corrupção, ouve de criminalidade crescente, e isso chega cada vez mais perto também da gente. Até pouco tempo, Jaraguá era um lugar muito seguro. Hoje a gente não pode dizer isso. Se você ouvir a Rádio Jaraguá de vez em quando, você vai ouvir da revenda de gás lá, que foi assaltada, da farmácia aqui, alguns homicídios, geralmente por briga em boteco. Essas coisas a gente não ouvia 12 anos atrás, quando eu cheguei. Como isso acontece? Se cada vez mais o número daqueles que se declaram cristãos aumenta. Inclusive, lembrei disso também preparando a pregação. Tem um deputado, tem um político que está preso pela Operação Lava Jato, que alguns meses antes de ser preso, já no meio de todas essas denúncias, foi batizado no Rio Jordão. Eu não vou dizer nomes.
procurem na internet. Paulo tem razão. Paulo é atual no pedido dele, dizendo: vivam de maneira digna da vocação de vocês. Paulo é atual, porque também entre nós evangélicos, entre nós cristãos nesse país, talvez entre nós que estamos nesse culto, tem coisas que a gente faz que não são dignas do nosso chamado, não são dignas da nossa vocação. A palavra vocação, ela é simplesmente uma definição de alguém chamado para desempenhar uma determinada tarefa a partir dos seus dons, a partir dos seus talentos, a partir daquilo que ele tem para oferecer. Vocação é isso. A reforma protestante do século XVI disse que todos nós que cremos em Jesus somos sacerdotes, independente daquilo que a gente faz profissionalmente. Onde nós estamos, nós somos chamados a ser aqueles que levam pessoas a Jesus. A função do sacerdote era essa, era um intermediário entre Deus e o povo. O Novo Testamento tira essa figura de cena e a Reforma diz: é claro, porque agora todos nós somos esses, não apenas os que estão de tempo integral, como é o meu caso, do pastor Rafael, do William, não apenas aqueles que vão estudar teologia, né, como Paulo, que agora está estudando teologia já 2 semanas, né, Paulo? É quase pastor, só faltam 5 anos menos 2 semanas. A gente entende vocação como apenas para esses. Talvez a gente aumenta isso um pouquinho, para quem está no louvor, para quem está no presbitério. Todos nós temos uma vocação. Se nós cremos e confessamos Jesus como nosso Senhor, nós somos aqueles que o representam ali onde a gente está. A carta, no entanto, ela fala de 2 coisas mais claras a respeito de vocação. Capítulo 1, versículo 4, Paulo vai escrever assim: que nós fomos chamados para sermos santos e irrepreensíveis. Irrepreensível é aquele que você olha para a vida dele e não tem condição nenhuma de apontar um dedo para ele. Não tem algo que você possa repreender nesse. É verdade, Paulo tem um grau de exigência alto. E talvez a gente já tenha concluído que nenhum de nós alcança isso. Tem coisas na nossa vida, e vida em comunidade é assim. Tem coisas que os irmãos podem apontar na nossa vida. A palavra santos também é interessante. Ela não tem a ver com alguém perfeito, tem a ver com alguém separado para serviço de Deus. Paulo vai começar também a carta aos Efésios, dizendo: aos santos e amados que estão na cidade de Éfeso. Paulo entende toda a igreja para quem ele escreve como o grupo dos santos, aqueles que foram separados para Deus. Então, primeiro, nossa vocação é de sermos santos e irrepreensíveis. A segunda coisa que aparece na carta, que para mim fala desse chamado, dessa vocação, que é para todos nós. Capítulo 2, versículo 10, o apóstolo Paulo vai dizer que nós fomos chamados para realizar boas obras em Cristo Jesus, aquelas que já estavam preparadas para nós de antemão. Falei de manhã isso também, nós já fomos melhores nisso, nós, apóstolo Pedro, nós, comunidades luteranas, nós entregamos para essa cidade uma escola, nós entregamos para essa cidade um hospital, e hoje parece que a gente tem que lutar para pagar as nossas contas. Claro, a gente tem coisas, tem iniciativas pessoais, também como comunidade, o departamento de diaconia, o ministério de diaconia funciona, atende algumas famílias, mas se a gente é um número tão significativo aqui, me parece que a gente esqueceu alguma coisa. A gente esqueceu que o nosso chamado e a nossa vocação são para servir os outros. E a gente se contenta
em sermos servidos. Uma terceira coisa que não aparece claramente como nossa vocação, mas que agrava, que deixa a situação de cada um de nós mais séria, é quando agora no capítulo 3, versículo 15, Paulo vai dizer que ele ora por aquela comunidade, ele ora ao Pai, porque toda a família recebe por sobrenome o nome do Pai. E agora complicou, porque se a gente é cristão, a gente é Daniel cristão, Daniel da Silva cristão. Eu não sou Silva. Ou a gente é ou a gente não é. Eu não sei se na tua família tem situações como a minha. Antes de estudar teologia, eu trabalhei um tempo no serviço público e de vez em quando chegava alguém, quando descobria o meu nome, em cidade pequena é assim, né? As pessoas têm nome e têm sobrenome para dizer o pedigree daquela família. Quando eu dizia meu sobrenome, rapidamente alguém perguntava assim: tu é parente do fulano? Eu tenho uns primos que são boca braba. E quando eles perguntavam se eu era parente daquele, eu dizia, não conheço. Tem pessoas que honram o nome da sua família e outras que jogam o nome da sua família no lixo. Quando o apóstolo Paulo agora diz que nós recebemos por sobrenome o nome do nosso Pai, quer dizer que a nossa vocação e viver de maneira digna essa vocação é de um grau elevadíssimo. A segunda coisa que o texto vai nos dizer. Agora, a partir dos versículos 17, Paulo insiste para que eles mudem de vida. E sempre quando eu leio umas frases como essas do versículo 25, depois 28, elas me chocam um pouco. Paulo não está escrevendo essa carta para um motoclube. Ele não está escrevendo para o motoclube dizendo parem de roubar, parem de mentir. Paulo está escrevendo para uma comunidade de fé, onde mentira e roubo já não deveriam mais estar presentes. E ele começa dizendo, eu insisto, e parece que só a autoridade de Paulo não é suficiente nessa insistência. Ele diz, eu insisto e insisto no Senhor, que vocês mudem de vida, e que a mentira e que o roubo não façam mais parte da vida de vocês. Tem uma velha maneira que eles aprenderam. A gente não sabe se a maioria daquela comunidade era de crentes que cresceram, amadureceram e envelheceram, como foi a palestra da semana passada. Ou se é gente que está chegando à fé, talvez o maior número seja desses, que não tem uma caminhada muito longa. Mas eles trazem consigo uma herança da comunidade anterior deles, que não cobrava muito por essas coisas. Mas no cristianismo é diferente. Tem algo que precisa mudar. E ele vai descrevendo a lista das coisas que não são boas. Ele diz, não vivam mais como os gentios viviam. Gentil é aquele que não é povo da aliança. O judeu o diferencia, ele classifica entre judeu, eles, os bons, e os gentios, os ruins. Todo o resto que não nasceu judeu, que não foi circuncidado no 8º dia, todos os outros são gentios. E para o judeu eles têm um padrão de vida que não é digno. E Paulo então vai dizendo, não seja assim, não vivam como vivem os judeus, os gentios, como aqueles que não têm um relacionamento saudável com Deus. Eles vivem na inutilidade de seus pensamentos, eles não têm entendimento das coisas de Deus, eles estão separados da vida com Deus, eles têm o coração endurecido, eles não têm sensibilidade para as coisas de Deus. São pessoas que preferem a futilidade das suas vidas e pensamentos. Eles têm a sua verdade. Eles preferem isso do que permitir que a mudança comece no seu coração e vá se tornando exterior. Paulo diz então, digo isso,
e eu insisto para que vocês abandonem isso, porque vocês ouviram falar de Jesus, vocês foram ensinados a respeito dele. Andem do lado certo. Se há dois lados, andem do lado certo. A imagem que ele usa agora para falar disso é de despir-se do velho homem e vestir-se do novo homem criado à imagem e semelhança de Deus. Em Três Coroas foi criado um centro de recuperação de dependentes químicos, pessoas viciadas em álcool e drogas, e a nossa comunidade ajudava esse projeto durante um tempo, com ofertas, com alimentos, com trabalho. E um dia também o grupo de jovens foi lá e o pessoal estava recebendo naquele dia alguns novos internos. E a gente pôde observar isso, e a primeira coisa que eles fizeram, então, para esses que estavam chegando para o seu tempo de tratamento, eles deram uma calça e uma camisa social, eles deram uma Bíblia, e eles disseram: aqui dentro nós cumprimentamos uns aos outros, dizendo: a paz do Senhor seja contigo. Tem alguma coisa errada nisso? Não tem. Dá para usar camisa social, dá para usar calça, embora não... calça social, calça tem que usar, né? Dá para usar uma Bíblia todos os dias junto com a gente. Dá para saudar os irmãos dizendo: a paz de Cristo seja contigo. Mas parece que a gente aposta numa mudança exterior apenas. Desses internos, a grande maioria que eram de Três Coroas, eles andavam 2, 3 semanas com aquelas calças sociais, camisa e chinelo, porque sapato social eles não ganhavam. E 2, 3 semanas depois eles estavam de volta na cidade, fazendo as mesmas coisas. Paulo não está sugerindo apenas uma mudança de vestimentas. Paulo está sugerindo uma mudança que é mais profunda, que é mais importante, que é mais radical do que uma mudança nas vestes. A imagem, então, que ele traz de despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos e se revestir de um novo homem, tem uma relação direta com o batismo e da maneira como ele acontecia na época. As pessoas que se convertiam, elas tinham um tempo de preparo, um tempo de estudo da palavra, que na maioria das comunidades durava 1 ano. Se converteu, quer participar da igreja, tem 1 ano de estudo a respeito do que a igreja crê. Depois desse período de 1 ano, na época da Páscoa acontecia o batismo. Eram tanques grandes, onde a pessoa entrava por um lado, e na saída, dentro do tanque, ela trocava sua roupa, tirava sua roupa velha e recebia uma roupa nova na saída. Isso simbolizava que o velho homem tinha ficado para trás e que agora eles queriam viver uma novidade de vida. Paulo está trazendo a lembrança deles isso, que provavelmente muitos deles tinham passado, mas ficou para trás. Eles de novo estavam fazendo as mesmas coisas de antes. Uma mudança de vida não é apenas uma troca das vestes, não é a troca da embalagem, é melhorar o produto, é modificar o produto. Parece que a gente prefere mudar de roupa. De manhã isso foi mais bonito quando eu dei o exemplo de manhã. De manhã eu falei que a gente tem roupa para vir no culto. E eu disse: eu tenho roupa para vir no culto domingo de manhã. E eles ficaram olhando um pouquinho estranhos com a minha informação. Eu disse: eu tenho 2 calças sociais que eu uso só para vir no culto. Domingo de manhã, quando eu estou no culto, eu uso essa calça social. A gente tem roupa para vir no culto. Que bom que de noite isso é mais livre, né? O pessoal do louvor, eu já botei alguns em disciplina, porque eles vêm de bermuda para o louvor. Mas é só por ciúme, porque eu queria estar de bermuda aqui, eu não queria estar de calça. Não são as vestes. A gente
vem para o domingo e bota a nossa roupinha de cristão. Em alguns dos casos, a cara denuncia e a gente também usa uma máscara de cristão. Mas termina o culto aqui, isso tudo já passou, e a gente volta para a segunda-feira, vivendo do mesmo jeito que vivia antes, porque nada aconteceu lá dentro. Embora a gente ouça a respeito de Jesus, embora a gente conviva com pessoas que estão sendo transformadas, a gente não toma isso para nós e continua igual domingo após domingo. E a gente gosta do louvor, e a gente se emociona, e a gente tem até carinho pela igreja, a gente contribui. Mas comunidade é mais do que isso. Estar numa igreja não é garantia de uma boa índole e de caráter no nosso tempo. Tem muita gente que está regularmente numa igreja e é tão ou mais corrupto do que esses que o juiz Moro está pegando. A gente escapa, né? Não chegou na gente ainda. Mudança de vida é a segunda coisa que o texto nos pede. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não minta mais. Trate os outros de uma maneira diferente. Viva essa novidade de vida que vem do encontro com Jesus. Coloca em prática aquilo que você vai ouvindo e aprendendo dele. Isso não é só para aumentar o nosso conhecimento, é para mudar a nossa vida. Terceira coisa que o texto nos diz, e eu deixei de propósito a leitura dele fora. Capítulo 5, versículo 1, que parece a conclusão de todo esse capítulo 4. Quando agora o apóstolo Paulo vai dizer assim: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor como também Cristo nos amou, e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Em outro lugar, 1 Coríntios, Paulo vai dizer, Coríntios 11:1, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. A comunidade traz para nós algumas lições de como nós podemos viver. A gente aprende ouvindo e vendo os outros. Os nossos filhos, eles têm o desejo, eles começam a falar porque eles nos ouvem falando. Eles começam a fazer as coisas assim como a gente faz. Eu poderia dar alguns exemplos de como o Heitor me imita. E quando a Graziela vê alguma coisa que eu faço de errado, que ele está fazendo também, ela rapidamente diz: olha o Danielzinho. É assim. E ele imita não só as coisas boas que eu faço, ele imita também aquilo que é ruim. Porque a gente aprende vendo os outros. A comunidade tem esse papel para dentro da nossa vida de fé. A gente não aprende apenas por instrução formal, a gente aprende vendo os outros, convivendo com os outros. O final de semana foi bem intenso já na comunidade. E ontem teve o encontro dos nossos pequenos grupos. Os pequenos grupos é parte daquilo que nós como igreja entendemos como saudável para a nossa vida de fé. Nós cremos na Pedro que nós precisamos do culto como espaço de celebração, de festa, como a dona Iracema também falou. E nós entendemos que o pequeno grupo é o lugar onde um vai polindo o outro, onde a gente pode ensinar coisas para os outros, onde a gente vai aprendendo. E ontem, então, os pequenos grupos se reuniram e nós tínhamos mais de 150 pessoas reunidas lá. E foi legal como pessoas que não se conheciam, de repente, estão sentadas debaixo da mesma sombra, estão sentados um do lado do outro e vão conversando sobre coisas. E de repente a gente sai de lá dizendo, é uma coisa tão legal, é tão bom quando a gente consegue reunir os irmãos. No culto nem sempre dá para fazer isso. E a gente também já gosta quando o pessoal chega antes e às vezes a gente tem que pegar o microfone e dizer boa noite mais alto, como foi hoje, né?
para o pessoal procurar o seu lugar no banco. Não foi pensado isso. Mas é bonito quando as pessoas veem, os grupinhos vão se formando, e a gente vai conversando e termina o culto, e eu não vou dizer quem, mas é quase sempre a mesma pessoa que vai lá na chave, na caixa de disjuntores, e começa a desligar uma luz, segunda luz, e o pessoal ainda fica, de repente, está só as luzes do corredor acesas e ainda tem gente aqui. É assim. A gente é chamado a imitar Deus que a gente reconhece nos outros. É claro que agora a gente também tem que dizer, não vamos ser ingênuos de achar que nós somos perfeitos, ou que há alguém perfeito entre nós, que tem que ser o nosso modelo. Mas a gente vai aprendendo coisas uns com os outros. Os nossos filhos nos imitam, e o texto diz que nós devemos imitar a Deus como filhos amados. A história que eu já contei mais de uma vez e deixou claro para mim como o Heitor olha para mim nas coisas que eu faço. Nós saímos da reunião de um pequeno grupo, lá na casa do Rodrigo e da Alessandra. O prédio estava começando a ter moradores, e nós estacionamos o carro, e quando a gente saiu do grupo tinha um monte de lixo do lado do nosso carro. E não dava para acessar direito a porta de trás. Coisas que foram entregues para algum morador, papelão, plástico, isopor. E eu peguei com o pé e fui empurrando aquele monte de lixo para o lado, para conseguir abrir a porta. E quando eu olho para o lado, está o Heitor chutando aquele monte de lixo, ora com um pé, ora com o outro. Os nossos filhos fazem coisas que a gente faz. E isso nos alegra. Ele não está aqui, por isso eu posso dizer que eu fiquei alegre com aquela situação. A gente se alegra que nós, como filhos amados, possamos imitar Deus. E essa é a razão final da nossa existência. Não como aqueles imitadores de televisão que estão lá para fazer uma plateia rir, mas como aqueles que por estima, por amor, querem ser e fazer como o Pai deseja. A vida em comunidade, ela tem um papel importante para a nossa vida de fé. Ela acontece e Deus traz coisas para dentro desse relacionamento que nós não teríamos fora. A palavra de saudação da Dona Iracema diz que ali onde os irmãos estão unidos, Deus determina a sua bênção. Se a gente lembra de alguns movimentos de Jesus nos evangelhos, Jesus chamava os discípulos para perto dele. Jesus queria essa comunidade em torno dele. Jesus chama indivíduos como eu e você para viver em comunidade, porque comunidade é o lugar no qual nós somos polidos, no qual nós somos transformados, na qual nós temos exemplos para serem imitados. E o meu desejo, enquanto pastor dessa comunidade, é que cada vez mais a comunidade seja esse lugar para ti. E comunidade para nós, apóstolo Pedro, não é apenas o culto. O culto é uma parte do nosso ser comunidade. O nosso desejo é que você continue vindo no culto, que você esteja em algum pequeno grupo, que você possa, a partir dos seus dons e talentos, desempenhar ministério dentro dessa comunidade e para fora dele. Mas o teu lugar é na comunidade. Vivam de maneira digna a vocação que vocês receberam. Experimentem, permitam que Deus faça as mudanças na tua vida e sejam imitadores de Deus como filhos amados. Amém?